Mateus 13, 43 ao 46, diz assim: então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, em sua empolgação, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha. Diz comigo, vendeu tudo o que tinha. E com o dinheiro da venda, comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha. Repita comigo, vendeu tudo o que tinha. E com o dinheiro da venda, comprou a tal pérola. Queridos irmãos, deixa eu contar uma história verdadeira que aconteceu aqui em Bebedouro há uns tempos atrás. Um homem que tem um restaurante ali no residencial, talvez você conheça o restaurante Bom Jesus. Certo dia estava passando alguém que vendia aqueles hipercap, aqueles bingos, né? Qual? Hiper Saúde, isso. E aí, aquele homem não tinha dinheiro para comprar ali o almoço, a refeição, o marmitex. E ele negociou com o dono do restaurante. Ele disse: você não fica com um bingo desse e me dá um almoço em troca? O dono do restaurante, ele é uma pessoa boa, ele aceitou, pegou o bingo e deu a refeição para aquele vendedor, para aquele negociante. O que aconteceu? O dono do restaurante ganhou um carro, um Onix na época. Ganhou um carro zerinho. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Imagine você, se você encontrasse e você soubesse que tinha ali um bingo, só que esse bingo você não iria ganhar um carro, você iria ganhar uma casa com 4 carros novos na garagem, mais 3 motos e mais um salário vitalício até o resto da sua vida de 10 mil reais. Imagina só, você sabe disso, só que você encontra esse bingo, encontra essa cartela, né, do Hiper Saúde, né, Carlão? Hipercap Saúde, né? E agora você precisa pegar aquilo ali, porque você sabe que vai ser muito bom para você. Você sabe que é muito valioso. Quanto vale uma cartela dessa? Aí você pega aquilo ali, esconde, guarda em algum lugar, reserva aquilo ali, vai para sua casa e começa a contabilizar tudo que você tem. Eu queria que você pensasse que tudo que você tem, não importa o valor daquilo que você tem, mas tudo que você tem, tudo aquilo que você tem vale para comprar aquela cartela, vale para adquirir aquele bingo. Não importa o que você tem. E você vai lá e vende tudo o que você tem e pega aquela cartela e ganha esse prêmio. Uau! Pelo resto da vida, 10 mil reais, uma casa enorme, vários carros, motos. Uau! Uau! Que legal, não é verdade? Jesus aqui, ele conta uma história, uma parábola parecida com isso. Ele diz que um homem andava no campo, ele encontrou um tesouro. O que é um tesouro? Tesouro é algo muito valioso. Tesouro é algo que vale além, muitas vezes, do que a gente pode imaginar. E esse homem, ele vai e ele esconde aquilo novamente, e ele vende tudo o que tinha. Nós não sabemos o que ele tinha. Jesus não conta o que ele tinha. Jesus fala que esse tesouro valia tudo o que aquela pessoa tinha, que aquele homem tinha. Daqui a pouco Jesus conta de novo uma parábola de um negociante que encontra uma grande pérola de valor, uma pérola valiosíssima, e ele negocia e compra aquela pérola. De que forma? Vendendo tudo o que ele tinha. Também não fala o que ele tinha. Ou seja, Jesus está frisando algo aqui. Jesus está frisando que existe um tesouro
Ele está frisando que a pessoa que encontra esse tesouro, ela vende tudo que tem, e Jesus está frisando aqui que ela compra esse tesouro. O dinheiro que ela tem, o dinheiro que ela vende, o dinheiro que ela consegue, vendendo tudo aquilo que ela tem, ela consegue comprar aquele tesouro que ela encontrou. Então Jesus está falando do reino de Deus para nós. Jesus está falando do seu reino para nós, né? Que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Por que escondido? Porque, de certa forma, nós vemos aqui dois tipos de situações. Um homem que andava e de repente descobre no campo, ele não estava procurando, e logo depois ele fala de um negociante que trabalhava com pérolas, que ele procurava pérolas, e ele encontra essa pérola valiosíssima. Primeira coisa, nós podemos encontrar esse tesouro de forma por acaso, procurando as verdades, procurando o sentido da vida, procurando o que realmente importa nessa vida, né? Nas incertezas da vida, andando por aí e de repente descobre isso. Ou nós podemos encontrar esse tesouro de uma forma onde a gente está buscando sair de uma situação, está buscando a resposta de uma situação, está buscando a luz no fim do túnel e de repente encontra esse tesouro. Agora, por que Jesus contou essa história? Por que ele deu esse exemplo de um homem que andava e encontrou num campo um tesouro? Naquela época, era costume dos judeus, quando se tinha um tesouro, quando se tinha muitas riquezas, como não tinha banco naquela época, e era muito perigoso, os ladrões, era de fácil acesso, os ladrões poderiam roubar esse tesouro, eles esconderem esse tesouro no campo. Então isso era algo que acontecia naquela época, né? E segundo as leis dos judeus, quem comprou aquelas terras também tinha o direito de apossar esse tesouro ali escondido. Então aquela pessoa que encontrou o tesouro, ele tinha que comprar também aquela terra para tomar posse daquele tesouro. Ele não podia simplesmente ir lá e pegar o tesouro, senão o proprietário da terra iria descobrir. Então, para que conseguisse, para que tomasse posse desse tesouro, para que pudesse colocar a mão nessa riqueza, ele tinha que comprar o campo, certo? Então, o que eu quero dizer aqui? O que eu quero compartilhar com vocês? O preço do campo. Eu encontrei um tesouro, nós encontramos um tesouro valiosíssimo. Eu preciso agora adquirir aquele campo. Eu não posso pegar o tesouro apenas, não, eu preciso adquirir aquele terreno, né? Aquele sítio, aquele terreno. Eu preciso adquirir aquele terreno para tomar posse, para ser dono desse tesouro, dessa casa, dessa cartela premiada que eu achei, esse salário vitalício, 13º, tudo. O que eu preciso fazer? Eu preciso comprar esse campo. E o que Jesus conta aqui para nós é que não importa o valor daquilo que a gente tem, daquilo que nós pensamos que somos. O que importa é que é o suficiente para adquirir esse tesouro. Por isso que eu disse no começo, não importa os valores que você tem, não importa a quantidade que você tem. O que Jesus está falando aqui é que aquilo que você tem é necessário, é suficiente para comprar, para ter posse desse tesouro. O que é o tesouro? O que é esse tesouro? Jesus está falando da vida eterna. Jesus está falando dele mesmo, o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Jesus está falando do Evangelho. Ele compara, esse tesouro é o Evangelho, é a vida eterna, é o Rei, é o próprio Cristo, é o próprio Jesus.
Essa parábola ilustra o valor da verdade encontrada em Cristo, e que inclui a própria pessoa de Cristo, a mensagem real do Evangelho, o destino reservado aos homens na vida eterna. O homem nada tem para dar em troca de Cristo e do reino. Além disso, Cristo não pode ser comprado. Por isso que Jesus diz que aqueles homens que encontram o tesouro, vende tudo que tem, mas não fala do valor, porque não há valor nenhum, não existe preço, não existe valor que possa adquirir o reino, que possa adquirir a salvação, que possa adquirir a vida eterna. Em Romanos 3:24 fala assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O preço que havia de ser pago foi pago por Jesus. A redenção foi conquistada por Jesus. Ele pagou o único preço que alguém podia pagar. Jesus já pagou. Então agora, um pouco mais adiante, Romanos 3:28 vai falar que é pela fé que nós conseguimos alcançar a salvação. É pela fé que nós conseguimos alcançar o reino de Deus. Então, como eu disse antes, às vezes, muitos de nós, talvez você que está aqui foi dessa forma, vivendo alguma fase difícil da sua vida, você procurou pela verdade, você procurou por aquilo que realmente valia a pena, aquilo que realmente tinha valor, e você e eu estamos aqui hoje, porque encontramos esse tesouro, encontramos a palavra da verdade, encontramos o Evangelho de Cristo, né? Nós vemos exemplos de discípulos, além da Bíblia, depois da Bíblia, que foram mortos, se entregaram como mártires, porque a sua vida física já não valia mais nada, na cabeça deles não tinha mais valor em comparação a esse tesouro que eles encontraram, em comparação àquilo que eles achavam. O apóstolo Paulo, ele era o maior perseguidor da igreja, mas quando ele encontra esse tesouro, ele se torna o maior evangelista da igreja. Ele passa de maior perseguidor para maior evangelista, para maior apóstolo da igreja, para maior pregador da palavra. O cara que passou por todas as coisas, por tanto sofrimento, por rejeição, ele se torna o cara que mais escreveu cartas hoje na Bíblia, no Novo Testamento. Então ele fala assim, até numa passagem, que ele considera a vida, tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele tinha conquistado, como esterco, em comparação com o reino de Deus, em comparação com o que ele havia encontrado. Em Filipenses 3, no verso 7, diz assim, verso 7 e 8: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Por causa do quê? Por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Então, primeira coisa, se encontra o tesouro, se encontra a Jesus. Nós estamos aqui, nós encontramos esse tesouro, nós encontramos o Messias, o Filho de Deus, nós encontramos o Evangelho. Agora, nessas duas parábolas que nós lemos, nós vemos esse homem, esse negociante, fazendo o que depois de ter encontrado? Vendendo tudo o que tinha. Como Paulo aqui fez, considerou tudo aquilo que ele tinha como esterco, como esses mártires, esses homens, depois da Bíblia, que foram perseguidos por causa do Evangelho, a exemplo de Jesus Cristo, a exemplo dos apóstolos, foram perseguidos, foram mortos por causa do Evangelho, né, considerando de forma mais valiosa, mais importante, esse tesouro,
ou seja, o reino de Deus, do que a própria vida. E não se importando com a morte, não se importando em morrerem por causa do Evangelho. Então eles venderam tudo o que tinha. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, ele considerou como esterco tudo aquilo que ele tinha. Agora, se nós formos analisar a vida de Paulo, meus irmãos, Paulo, ele estudou, vamos trazer bem para nosso contexto aqui, ele estudou na melhor faculdade. Paulo estava entrando para uma empresa, né? Vamos tratar aqui a religião dos fariseus como empresa. Ele estava entrando para uma empresa, para um cargo ótimo, para ter uma posição ótima, para ter um status ótimo. Mas quando ele encontra Cristo, tudo aquilo que ele tinha conquistado, a família que ele tinha vindo, todos os seus estudos, todo o seu conhecimento, toda a sua habilidade, todas as oportunidades que estavam diante dele, o que ele faz? Ele considera como nada. Tem versões da Bíblia que fala pior do que lixo. A NVT fala pior do que lixo. Nessa aqui fala como esterco. Não sei o que é pior. Mas diante desse tesouro que Paulo estava, ele considera a sua vida, tudo aquilo que ele tinha e era, como esterco. Ou seja, ele vende tudo que tem. Ao reconhecer essa maravilhosa descoberta, percebe que todos os outros tesouros da vida, sejam eles riquezas materiais, intelectualidade, ou prazeres, ou fama, enfim, não pode se comparar com esse tesouro incalculável. Essa foi a experiência dos apóstolos, os quais deixaram tudo a fim de seguirem a Cristo. Porém, nem todos estão dispostos a pagar esse preço. Nem todos estão dispostos a vender tudo que tinham. Muitas vezes nós ficamos presos em algumas coisas. Muitas vezes nós entregamos 90% daquilo que a gente tem e retemos 10%. Às vezes entregamos 99% e ficamos com 1%. Não confiamos totalmente no Senhor, não queremos trocar por esse tesouro, por essa pérola de grande valor, por essa cartela premiada. Em Mateus, no capítulo 11, no verso 12, fala assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Para nós voltarmos para nossa casa, depois de encontrar esse tesouro, calcular tudo que a gente tem, tudo que nós somos, tudo que nós conquistamos, tudo que aprendemos, colocar tudo dentro de um saco, ir e vender para adquirir esse tesouro, necessita esforço. Não é fácil, é necessário esforço. É necessário nós realmente entregar aquilo, nos esforçar, humilhar o nosso coração. Não é fácil, mas João Batista disse que sem esse esforço não se pode obter o reino de Deus. E lembre bem, não é o nosso esforço como obras que vai fazer com que nós sejamos salvos. Jesus já conquistou a salvação para nós, mas para que nós permaneçamos até o fim, para que no dia final, no dia que Jesus vier arrebatar a igreja, nós possamos subir com Ele, vai ser necessário um esforço diário da nossa parte. Jesus ele falou assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e depois me siga. Nós vivemos hoje, e até se é pregado muitas vezes em algumas igrejas, apenas siga Jesus. Não é falado do negue-se a si mesmo, não é falado do diariamente tome a sua cruz.
E o que é diariamente tomar a cruz? O que é diariamente negar a nós mesmos? Você está lá no seu trabalho e o seu patrão te fala algo atravessado. A nossa vontade, a sua vontade é retrucar, é se vingar. Mas o negar a si mesmo é agir como Jesus agiria. Como Jesus agiu diante daqueles que o insultaram, diante daqueles que crucificaram. Você sabe? Jesus ele fala assim, lá na cruz, depois de ter sido cuspido, recebido várias chibatadas, uma coroa de espinhos, tiraram a roupa dele, estavam o acusando de forma mentirosa, ele era inocente, e lá na cruz, olhando para aqueles que o acusavam, ele disse assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Muitas vezes, o nós negarmos a nós mesmos, a nossa carne, vai exigir isso de nós. Deus, perdoa essa pessoa, não sabe o que está fazendo. Agir com a atitude de Jesus. Jesus ele fala, o profeta diz que Jesus ele foi como ovelhas mudas para o matador. Quem já teve a experiência de abater ovelhas, diz que a ovelha, quando ela vai ser abatida, o gado não, o boi, ele fica todo violento, ele fica arisco, né? Mas a ovelha, ela fica quietinha, ela não grita, ela não berra, ela fica quietinha. E foi o que Jesus fez. E muitas vezes, o tomar a nossa cruz diariamente, vai ser ter essa atitude, vai exigir de nós esse esforço. Estão me acusando, eu sou inocente, mas eu preciso ter a ação de Jesus, eu preciso ter a atitude de Jesus. Eu vou ficar quieto, eu vou abençoar essa pessoa, eu vou orar por essa pessoa. A gente passa todos os dias por várias situações, todos os dias nós passamos por várias situações. Por isso que o reino, isso que Jesus está falando nessa parábola, ele fala que é necessário vendermos tudo o que nós temos. Vendermos tudo o que nós temos. Justiça própria, vaidades, orgulhos. Meu Deus, como é difícil nos livrar do orgulho. Como é difícil deixar o orgulho de lado. Ah, mas alguém pisou no meu calo. Ah, mas alguém me tratou mal. Ah, mas eu não vou deixar assim. Eu não levo desaforo para casa. Não, comigo não é assim. Como é difícil deixar o orgulho de lado. Mas Paulo fala que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Jesus. Que ele, sendo Deus, ele não usou por usurpação o ser igual a Deus, mas ele se entregou, ele se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz, ou seja, pior tipo de morte. E Paulo fala que nós temos que ter esse sentimento. E eu te pergunto, eu faço uma pergunta para nós: há em nós esse sentimento, o mesmo sentimento que houve em Jesus? Ou nós temos nos esforçado para ter esse mesmo sentimento? Ou não? Não temos ligado, agimos com a nossa própria força, a nossa justiça própria. Como nós temos agido no nosso dia a dia? Temos deixado a cruz de lado e seguido o nosso próprio caminho? Ou temos nos esforçado e nos humilhado e diariamente tomado a nossa cruz, negando a nós mesmos, temos seguido a Cristo, temos seguido a Jesus? É um ponto de reflexão. É por esforço, necessita esforço eu perdoar meu irmão, necessita esforço eu deixar passar quem me passou para trás, necessita esforço eu não amaldiçoar quem me xingou, quem me maltratou. Necessita esforço, é necessário esforço. Quem adquire o reino tem tudo a ganhar e não sofre qualquer prejuízo. Nessas situações, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: eu vou ser prejudicado. Não é verdade? Eu vou ser prejudicado. Ah, estão me prejudicando. Estão me prejudicando. Imagina como foi com Jesus, se ele pensasse dessa forma. Mas não.
Ele abriu mão de quem ele era, ele se entregou. E ele diz, Paulo diz para que nós temos que ter esse mesmo sentimento. Então, aquele homem vendeu tudo o que tinha. O quanto vale o meu e o seu orgulho? O quanto vale a nossa arrogância? O quanto vale a nossa soberba? Eu falo primeiro de mim, começo comigo. O quanto vale eu vender a minha prepotência, os meus achômetros? Quanto vale? Aquele homem vendeu tudo o que tinha. Ao mesmo tempo, nós podemos comparar com a parábola do jovem rico. Houve um jovem rico que chegou diante de Jesus naquela época e disse: ó Jesus, eu cumpro todos os seus mandamentos, eu faço tudo certinho, o que mais eu preciso fazer para herdar a vida eterna, para herdar o reino? E Jesus fala para ele: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. Aquele homem, diz a Bíblia, diz que ele sai triste, porque eram muitas coisas que ele tinha. Ele não vendeu, ele não entregou tudo que ele tinha para seguir a Jesus. E com certeza eu e você, nós temos muitas coisas que nós precisamos vender todos os dias, para nós não perdermos esse tesouro, para nós não perdermos essa cartela. Eu e você com certeza temos muitos questionamentos, muitas situações que tentam não nos deixar, que tentam fazer com que a gente não venda essas coisas. Mas nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que a gente tem, e não importa o valor. Eu volto a dizer, Jesus aqui, ele disse, vendeu tudo o que tinha, e com dinheiro da venda, comprou a tal terra. Não fala o valor, ele está frisando aqui, que com o dinheiro da venda, com o dinheiro daquilo que nós precisamos vender, com o dinheiro daquilo que nós precisamos entregar, será o suficiente para alcançar o reino, para obter essa pérola, para obter esse tesouro. Diferente do negociador, não há dinheiro ou tesouro que possa comprar o reino, mas podemos obtê-lo através de um coração humilde e cheio de fé. Isaías 55, verso 1, diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Esse capítulo do livro de Isaías está falando a respeito da salvação, está falando a respeito da vida eterna, está falando a respeito desse tesouro. E ele está falando que não é preciso dinheiro, que não é preciso pagar por nada, é de graça. A água da vida é Jesus. Ele está falando disso. Vem, você que tem sede, você compra essa água sem dinheiro, sem custo. O que eu quero dizer aqui? Esse negociante, com o dinheiro da venda, ele comprou essa terra, ele comprou esse campo, ele adquiriu essa pérola. O que Jesus quer de nós? Essa venda, quando eu digo essa venda, é abrir mão, é o negar a si mesmo, certo? O que Jesus quer de nós é que nós entreguemos isso para Ele, tudo aquilo que possa ser um empecilho, para que nós continuemos a caminhada, para que nós continuemos andando no caminho com o Senhor. Ele quer que nós abramos mão disso, que eu abra mão, que você abra mão disso, que eu deixe aos pés da cruz tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu acho, as minhas convicções, as minhas tradições, que eu confie totalmente nele, que não importa o que eu tenha, não importa o que eu possua, não importa o que eu conquistei, não se compara àquilo que ele tem, porém é suficiente para comprar aquilo que ele tem. Olha só que coisa linda. Uma viúva pobre foi dizimar, Jesus conta na Bíblia.
E ele fica do lado da viúva. E naquela época eram moedas. Então alguns vinham com um saquinho de moeda e jogavam no gasofilaço e fazia aquele barulhão. Bum! Outros iam jogando moeda por moeda. Ia fazendo barulho também. Clac, 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 clac. Imagina, um homem de muitas posses chegando diante do gasofilaço e colocando moeda por moeda. Clac, 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 todo mundo ali, uau. E Jesus estava perto dos discípulos. E Jesus fala assim: presta atenção agora, observa. Vem uma viúva pobre. Ela vai e coloca 2 moedinhas no gasofilaço. Tuque, tuque. Jesus olha para os discípulos e diz assim: está vendo essa mulher? Ela deu muito mais do que aqueles homens, aquelas pessoas, porque ela deu tudo o que ela tinha. Tudo o que ela tinha, ela deu. Ou seja, quando aquela mulher fez isso, quando ela foi no templo, quando ela foi no gasofilaço, quando ela foi diante de Jesus e entregou tudo o que ela tinha, Jesus olhou para o coração dela e disse: aí está uma pessoa que deve ser exemplo. Aí está uma pessoa que deve ser exemplo. Jesus via o coração das pessoas e ele ensina aos discípulos: não é o quanto você tem, não é a quantidade que você tem, mas é se você vai entregar no meu altar, mas é se você vai trocar tudo isso que você tem pela vida eterna, por aquilo que eu posso te dar. E o que Jesus tem para nos dar? O que Jesus tem para te dar? O que Deus pode nos dar? Quais são as promessas de Deus para você? Será que vale o tanto quanto a sua profissão? Será que vale o tanto quanto o seu conhecimento? Será que as promessas de Deus para nós são mais valiosas do que todo o argumento que nós podemos ter numa discussão? Será que as promessas de Deus para nós valem mais do que a nossa vaidade, do que o nosso orgulho? E a resposta é não, não. As promessas que Deus tem para nós vale muito mais, vai muito mais além. Deus tem para nós uma vida com abundância, Deus tem para nós uma vida eterna, Deus tem para nós o consolo para as nossas almas, Deus tem para nós a vitória ainda que as circunstâncias, as situações pareçam uma derrota. A Bíblia diz que em Jesus nós somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que ainda que aquele que morra, aquele que crê em Jesus, ainda que morra, vai viver. As promessas que Deus tem para nós são incomparáveis. O que Deus tem para nós é muito mais valioso, vai além do que nós podemos pedir ou pensar. Efésios 3:20, aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus consegue fazer, é infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Deus tem o melhor para você. Talvez você esteja passando por uma situação hoje, aonde você se encontra negociando com a sua fé, com aquilo que você recebeu de Deus. Talvez nessa semana, talvez você vai passar por situações assim, onde você se pega negociando. Será que realmente vale a pena? Será que essa pérola é tão valiosa assim? Será que esse tesouro realmente vale tudo isso? Será que essa cartela premiada realmente vale tudo isso? E o que Deus fala para nós nessa noite vale muito mais do que nós podemos imaginar. Vale muito mais. Deus tem o melhor para você, pode ter certeza disso. Nós vamos passar por situações, nós vamos vivenciar muitas coisas, e muitas vezes nós vamos estar naquela roda gigante, mas lá embaixo, e nesse momento
é quando nós negociamos, é quando nós abrimos, colocamos a plaquinha de vence na nossa fé, não é verdade? Quando a roda gigante está lá em cima, quando você está lá na cadeirinha, lá em cima, vendo toda a cidade, que lindo, que maravilhoso, eu estou aqui em cima, você guarda a plaquinha de vence, não tem negócio. Mas quando estamos lá embaixo, nos dias maus, nos dias ruins, está tudo dando errado, eu não acredito que isso está acontecendo, vem na nossa mente a plaquinha de vence, vem na nossa mente o quanto eu posso ganhar, o quanto eu posso obter de lucro. Mas eu quero dizer para você nessa noite, aquilo que Deus tem para você é muito mais valioso. Aquilo que Deus prometeu para você, nada pode comprar. Não há valor, não há nada, nem nesse século, nem no século que há de vir, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem no oceano, nada se compara ao valor das riquezas, das promessas de Deus para nós. Você pode continuar, você pode permanecer, vai chegar o dia mau, você vai se lembrar dessa palavra, e você vai dizer, não, eu vou continuar, vale a pena eu continuar com esse tesouro, vale a pena eu me agarrar nesse tesouro, no reino de Deus, no Cristo, no Messias, no Evangelho, vale a pena, porque daqui a pouco, essa roda gigante vai voltar a estar lá em cima, e você vai se lembrar, e você vai dizer, ainda bem que eu permaneci, ainda bem que eu continuei. Vale a pena, meus irmãos. Deus tem o melhor para nós. E nós entendemos isso de que forma? Pela fé. A fé na palavra de Deus. A fé na Bíblia. O que a Bíblia diz para você, o que a Bíblia diz para mim. É nisso que temos que nos apegar. É nisso que temos que crer, aquilo que está escrito na palavra de Deus. Nós devemos orar ao Senhor pedindo iluminação. Deus ilumina os meus olhos, abre os olhos do meu coração, para que eu possa entender. Se Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por amor de nós, o que mais Ele pode nos negar? O que Deus pode nos negar se Ele deu o seu próprio filho? Que nós oremos a Deus, para que os nossos olhos sejam abertos. Muitas vezes nós lemos a Bíblia, sabemos o versículo até de cor, decoramos o versículo, mas não entendemos ele na profundeza, na profundidade, não conseguimos ver o que realmente aquilo quer dizer. Quando Deus diz que somos mais que vencedores, se nós tomarmos posse disso, se nós tivermos de Deus essa revelação, essa iluminação, nós vamos caminhar, nós vamos diante das dificuldades, diante das tristezas, nós vamos nos lembrar de que nós somos mais do que vencedores, nós vamos lembrar que a vitória está próxima, nós vamos nos lembrar de que Deus está conosco, amém, meus irmãos? Então Deus tem o melhor para mim e para você. Então, algumas lições que a gente pode aprender com essa parábola, com esse texto. A salvação, ela é concedida por Deus, e ela deve ser considerada por nós como o único e maior tesouro da nossa vida. Outra coisa, devemos procurar toda a informação possível acerca desse tesouro na Bíblia. Lá na palavra de Deus está toda a informação a respeito desse valiosíssimo tesouro. Devemos refletir e considerar essa salvação que foi dada para mim e para você, no nosso coração. Outra coisa, se preciso for, foi o que nós dizemos aqui, é necessário abandonar tudo, a fim de ganhar esse tesouro. Outra coisa, nesse tesouro é que deve estar a minha, a sua alegria. E por último, compreender
sempre que a salvação foi comprada por Jesus, pelo sangue dele derramado por causa da sua paixão por nós. Jesus é apaixonado por você. Foi por isso que ele entregou a vida por você. Foi por isso que ele derramou o sangue dele naquela cruz. Então, Deus tem o melhor para você. Não importa o que você esteja vivendo, Deus tem o melhor para você. Amém, meus irmãos?